Ok, pessoal, questão 28 do IFCE, questão bem simples de física, vamos aqui à leitura. A segunda lei de Newton afirma que o módulo da aceleração adquirida por um corpo é proporcional à intensidade da força resultante sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Então, a gente percebe aqui nessa questão o IFCE tentando se adequar a uma questão um pouco mais contextualizada, trazendo inclusive o conceito relacionado sobre a segunda lei de Newton. Ele já explica para o aluno. E ele ainda diz o seguinte, assim, observando a figura abaixo e admitindo que a superfície seja horizontal, a aceleração da caixa retangular, veja, a aceleração da caixa retangular, sabendo que sua massa é 2,5 kg e as forças F1 e F2 são horizontais e opostas, em metros por segundo ao quadrado é igual a... Pessoal, é uma questão bem simples. E antes de resolver essa questão, eu queria inclusive relembrar com você alguns pontos interessantes. Nesse caso da questão 28, nós temos duas forças que estão na mesma direção horizontal, e em sentidos opostos. Uma está para a direita e o outro está para a esquerda. Aí a segunda lei de Newton nos diz o seguinte, que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante dessas duas forças que estão na mesma direção e em sentidos opostos vai ser a força de maior intensidade menos a força de menor intensidade. Então, nós vamos ter F2, que é a maior força, menos F1, igual a massa vezes a aceleração. Basta substituir agora os valores. A força F2 é de 32 newtons, menos a força F1 de 12 newtons, igual a massa, que segundo a questão é de 2,5 kg, vezes a aceleração. 32 menos 12, nós vamos ter 20, igual a 2,5 vezes a aceleração. Isolando a aceleração, que é o que nós queremos, nós vamos passar o 2,5 que está multiplicando, dividindo. Então, a aceleração será igual a 20 dividido por 2,5. Portanto, nós vamos ter uma aceleração, olha só, uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Uma questão bem simples de aplicação direta da segunda lei de Newton, tá? Força igual a massa vezes a aceleração. O que eu queria relembrar para vocês é como calcular a força resultante quando elas não estão no mesmo sentido. Então, veja bem, vou colocar aqui, força resultante. Força resultante. Tá? Então, como nós podemos calcular a força resultante? Quando, veja bem, quando as duas forças, vou até desenhar aqui, quando as duas forças, aqui é o meu bloquinho, esse meu bloquinho está aqui, sobre uma superfície, daí eu vou ter aqui uma força F1, olha só, uma força F1 para cá, e vou ter também uma força maior, uma força F2 também aqui. Nesse caso, nós vamos ter as duas forças na mesma direção horizontal e no mesmo sentido. Então, nesse caso, a força resultante é a força F1 mais a força F2. E o outro caso que nós poderíamos ter também, aqui na nossa questão, foi as duas forças na mesma direção e em sentidos opostos. Nesse caso aqui, na mesma direção e no mesmo sentido. Mas um outro caso que nós poderíamos ter, veja bem, é quando você tem aqui o seu bloquinho, tem aqui, vou desenhar aqui duas forças que agora não estão mais na mesma direção.
Uma eu vou colocar aqui para cima, tá? E a outra vou colocar aqui, ó, para cá. Nesse caso, pessoal, nós temos, veja bem, a força F1 e a força F2. Elas têm direções perpendiculares, ou seja, essas duas forças elas fazem um ângulo de 90 graus entre si. E como é que vai ser a força resultante? Bom, nesse caso aqui, a força resultante será na diagonal. Então, aqui nós vamos ter a força, veja bem, resultante. Como é que calcula, professor, essa força resultante? Basta calcular a hipotenusa desse triângulo. E nós sabemos que basta utilizar Pitágoras. Então, nesse caso, nós teríamos que a força resultante ao quadrado seria igual à força F1 ao quadrado, que é esse lado do triângulo, cateto oposto, mais F2 ao quadrado, que é esse lado do triângulo, cateto adjacente. Então, só comentando um pouquinho como seria o cálculo da força resultante, caso as duas forças tivessem o mesmo sentido ou caso elas estivessem em direções perpendiculares. E no caso da nossa questão, essas duas forças estavam em sentidos opostos. Aliás, o item correto da nossa questão, eu esqueci de colocar antes, é o item A. Uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos para a nossa próxima questão.